Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar início, então, à tecnologia LED, né? Vamos conhecer um pouquinho mais dos bastidores desta tecnologia, para que a gente possa aí, dentro dessas aulas, porque elas vão ser divididas aí por partes, para que você possa, na verdade, conhecer um pouquinho mais dessas informações que são importantes para quem trabalha com iluminação, que aparentemente pode ser uma simples escolha de projeto, né, entre um tipo de fornecedor em relação a outra, mas que existem aí algumas particularidades que são importantes para quem vai trabalhar com projetos de iluminação saber na hora de indicar dentro dos seus projetos. Vamos lá? Bom, antes de iniciar propriamente o que eu preparei para que a gente possa entrar nos LEDs, né, no conteúdo dos LEDs, eu gostaria de fazer uma dica de um livro que eu considero, apesar dele ser um livro de 2012, eu considero um livro muito interessante para essa leitura prévia para quem quer iniciar na iluminação, tá? O Mauri Luiz da Silva, que é o autor do livro, ele é um especialista em iluminação que já tem 3 livros. Este é o terceiro livro dele no assunto de iluminação. O primeiro, ele fala especificamente sobre as lâmpadas. No segundo, ele fala sobre os projetos de iluminação. E depois, né, ele vê a necessidade de divulgar um pouquinho mais sobre a questão do LED, tá? E acho que ele foi muito feliz com a escolha do título quando ele diz assim, LED à luz dos novos projetos, tá? Eu trago aqui uma partezinha bem inicial do livro dele, que ele diz que um livro técnico, mas de fácil entendimento e leitura leve e cativante. E de fato ele segue ao pé da letra, assim como os 2 primeiros livros, tá? Que são interessantes, que quem esteja iniciando neste universo de iluminação são 3 livros, né? Esse e os 2 primeiros, que eu acho que é fundamental a leitura. Trago aqui o sumário para que a gente possa rapidamente espiar o que ele aborda dentro do livro, e de forma rápida a gente pode ver que ele traz, né? Ele retoma a questão das fontes de luz, tá? Que ele abordou já nos outros livros, para que ele coloque todo mundo no mesmo nível, vamos dizer assim, e ele possa daí sim falar sobre o LED, falar da história, os 2 tipos de LED que a gente tem, vamos dizer assim, como que é feita a formação dessa luz, a montagem, a construção do LED, os equipamentos auxiliares e tantas outras coisas importantes, né, sobre o LED. Por isso fica aqui a dica desta leitura, tá bom? Bom, dando continuidade, a gente tem aqui então, né, vamos falar tecnologia LEDs, que são os nossos diodos emissores de luz. Ok, e o que é isso então, né? É, na verdade, um dispositivo semicondutor de eletricidade em estado sólido. Por isso que ele também é conhecido, né, como Solid State Lighting, né, SSL, ou a gente também diz que ele é a luz em estado sólido, porque ele é uma tecnologia diferente até então das fontes de luz que a gente trabalhava, tá bom? E que emite luz com um determinado comprimento de onda quando polarizada na posição correta, tá? Sua luz é gerada dentro de um chip. Ok, então ele possui aí uma característica diferente das outras fontes, porque nós estamos falando de chip, né? Bom, quando a gente diz essa questão de semicondutor, é porque ele se enquadra, na verdade, dentro das características técnicas dele, e aí a gente começa a relembrar, por isso que eu trouxe aqui a tabela periódica, que é de conhecimento nosso, lá da época da escola, tá? Que ele é composto, então, por elementos químicos. Então, dentro da sua fabricação, que nós vamos ver nas próximas aulas. O que é interessante nesta aula em especial é a gente fazer sempre a correlação de que o LED possui elementos químicos na sua composição, tá? Que se encaixam aqui na família, vamos dizer assim, das propriedades, né? Dos semimetais. Ou seja, são elementos químicos que possuem propriedades intermediárias entre as dos metais e a dos ametais, que são os não metais. E dentro dessas características, ele é classificado então como semimetal, porque ora ele é isolante, ora ele é condutor, né?
ok? E dentro da família dos semimetais, que se encontra aqui, tá? Nós temos, então, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, ok? Então, são os 7 elementos principais que a gente tem aí dentro da família dos semimetais, dentro da nossa tabela periódica que se encontram aqui. Tá? Vamos ver que a composição do LED também pega muitas vezes conforme o comprimento de onda que a gente quer que ele tenha, né? Quando a gente fala comprimento de onda, a gente fala de cor, né? Uma cor específica, então uma cor monocromática, tá? Uma cor única. Então a gente vai ver que o LED tem essa questão aí de, dentro da sua composição, da sua construção, outros elementos químicos para poder dar as outras características técnicas que a gente encontra hoje, certo? Bom, e que inicialmente o LED começou de forma muito tímida, tá? Ele começou com um LED que, na verdade, era mais utilizado para sinalização, para balização, né, em determinados momentos, ok? Bom, dentro da história, né, da evolução do LED, a gente vai ver que o LED, ele não é tão recém quanto a gente acha. As primeiras descobertas foram feitas em 1907, ou seja, há mais de 100 anos atrás, tá? Mas foi por 1960 que ele teve aí um impulso, vamos dizer assim, né, onde os olhares se direcionaram, né, para esses avanços de pesquisa e que nos trazem, então, o potencial do LED que nós temos hoje, certo? Então, recapitulando, o LED não é tão novo assim, ele nasceu, vamos dizer assim, por volta de 1907, os primeiros estudos, ou as primeiras descobertas. Quando eu falei ainda há pouco sobre a questão de que ele é gerado num comprimento de onda, é porque é aquela questão, né? Dependendo do material ou do elemento químico que a gente utiliza, né, a ser utilizado nesta composição, cada um corresponde a uma cor gerada, ou seja, estamos falando aqui, né, de monocromáticos, né, de LEDs monocromáticos, ou seja, um trabalho em uma estreita faixa de comprimento de onda. Então, recapitulando, a gente já viu nas primeiras aulas sobre o espectro visível da luz, todas as cores que a gente consegue ter nesse espectro e que cada cor é um comprimento de onda. Então, inicialmente, o LED começou a ser desenvolvido de forma que, trabalhando no comprimento de onda do infravermelho, ou seja, ele estava aqui deste lado, vamos dizer. Depois veio a descoberta do LED vermelho, do LED laranja, do LED amarelo, do verde e do azul. O azul foi um grande divisor de desculpa, de águas, que corresponde, na verdade, à luz branca, que é o que nos interessa nos projetos de iluminação. Porque até então eu tinha LEDs de determinado comprimento de onda, ou seja, de cores específicas. Mas para a iluminação, né, nós precisávamos trabalhar com a luz branca. E dentro do conceito de luz branca, a gente tem daí aquelas características que a gente já viu anteriormente, do índice de reprodução de cor, da temperatura de cor e de todas as outras características, né, que é a luz branca que nos interessa, certo? Então, só recapitulando, por que que eu marquei aqui o azul? Porque o azul, na verdade, nos deu o grande passo para atingir o LED branco que nós atualmente temos. Que nós vamos ver na próxima aula que ele é composto, na verdade, dentre algumas possibilidades de geração do LED branco, eu vou apresentar de forma rápida, a título de curiosidade, as 4 características que atualmente mais se usam na composição da luz branca do LED. Nesta aula, o que nos interessa é saber que o LED veio no seu desenvolvimento, tá? Iniciando pelo infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, e aí a gente consegue trabalhar o LED azul e fazer com que ele seja o LED branco que nós trabalhamos dentro dos nossos projetos, tá bom? Bom, então aqui vem a evolução também, vamos dizer, do seu tamanho. Ele começou então com LEDs de 5 milímetros, depois ele passou para 3, depois ele passou para 1, que é um processo natural
de evolução, né? Essa diminuição de tamanho, como aconteceu com as lâmpadas incandescentes, que eram grandes, quando vieram as lâmpadas halógenas, né, traziam basicamente as mesmas características das incandescentes, mas com aquele plus a mais, com o componente do halogênio, que as incandescentes não tinham, com a diminuição do seu tamanho, né, e com a possibilidade de proporcionar também mais luz. Então, o LED também passou por este princípio aí, e vem passando, né? Sempre pensando no quê? Num LED de menor tamanho, dimensões, vamos dizer assim, consumindo menos energia e proporcionando mais luz, tá? Bom, então inicialmente a gente teve aí, nós temos, na verdade, dois tipos de LED, o de baixa potência e os de média e alta potência. Estes em especial, nós vamos abordar ele no decorrer das próximas aulas. Hoje nós estamos dando um pontapé inicial, então nós estamos olhando para aquele LED de baixa potência, vamos dizer assim, tá? Que apenas dava uma luz, uma pequena luz, vamos dizer assim, e que a gente usava muitas vezes em calculadoras, em equipamentos para dizer se estava em módulo ligado, desligado, tá? E assim por diante. Mas vejam que o LED, né? E aí eu trago aqui até uma parte do livro do Mauri, que eu passei para vocês, como dica de leitura, ele traz de novo, ele retoma, na verdade, que o LED sempre esteve, né, dentro dos nossos projetos, mas de uma maneira diferente, vamos dizer assim. E hoje a gente ainda encontra, vamos dizer, interruptores que têm esse sinal luminoso, tá? Que é um sinalzinho mínimo, mas o suficiente para que a gente possa ter a orientação de saber aonde estão os interruptores, né? É interessante que quando a gente entra num ambiente desconhecido, tá? A gente se sinta desconfortável, principalmente quando a gente fica no escuro. A gente não sabe, né, aonde estão as coisas. Então, é uma forma, e sempre foi uma forma interessante de agregar valor nos projetos de iluminação, já que na grande maioria das vezes a gente indica os interruptores, né? Atualmente a gente tem a possibilidade também de já oferecer a automação, vamos dizer assim, mas nem todo público consegue de imediato, né, pôr automação nos projetos. Então a gente ainda trabalha com interruptores. E aí a gente tem as teclas simples, paralelas e intermediárias, que a gente vai ver quando a gente falar propriamente desses dispositivos de controle de luz. É tão interessante quando a gente tem essa sensibilidade de projeto de oferecer para o nosso cliente esse conforto a mais, pensando não só no nosso cliente, mas naquela visita que ele vai receber, que não conhece aquele espaço, né? Muitas vezes está indo pela primeira vez, e que daí a luz estando apagada, o LEDzinho sinaliza aonde está o interruptor. Às vezes a gente entra em algum lugar e se depara na escuridão e aí não sabe aonde que está e fica tateando, né? Fica encostando em tudo. Então, é uma forma aí de carinho que a gente tem com o nosso cliente de oferecer esse conforto a mais. É um pouquinho mais caro? É, mas vale a pena, tá? Vale a pena pelo que a gente pode proporcionar na vida do nosso cliente, tá bom? Bom, e como eu disse inicialmente, né, os LEDs, eles entraram de forma tímida no mercado, né, já do olhar do LED para a iluminação, que é o que nos interessa, e eu gosto sempre de fazer uma reflexão que quando ele entrou no mercado, diretamente para o consumidor final, vamos dizer assim, eu acho que ele correu o risco de ser rejeitado, mas que graças a Deus, logo na sequência, vamos dizer assim, ele teve uma boa aceitação, né? Os fornecedores já, logo na sequência, ofereceram um melhor produto. Por quê? Veja, inicialmente lá, isso eu falo experiência minha, tá? Inicialmente lá em 2006, 2007, o LED entrou no mercado, vamos dizer assim, nas lojas de iluminação ou de material de construção, já no corpinho, vamos dizer, de lâmpada, justamente para começar a fazer a substituição por tecnologias mais antigas, tá? Então, a gente está falando de LED lâmpadas, né?
ou lamp LEDs, depende da forma como você queira se expressar, porque a gente tem os painéisinhos, né? A gente tem aí o LED mais integrado, né? Já fazendo parte de uma luminária e não de forma separada. Então, quando ele entrou com essas características. Vejam, aqui a gente tem, na verdade, um número de LEDs de 60 pontinhos de LEDs, daqueles que a gente viu, ou de 5 milímetros, ou de 3, ou de 2, ou de 1, né? Bom, inicialmente o LED não tinha as características que ele tem hoje, né, de projetar a luz com maior intensidade. Ele entrou de forma tímida ainda com a característica de balizar, né? De balizadorzinho, de baixa potência e tudo mais. Mas quando a gente se deparava na fala comercial, vamos dizer assim, de alguns vendedores, o que a gente tinha? Que esta lâmpada, ela era econômica, sim, olha só, consumia 3,6 watts. E aí ele olhava para o cliente e dizia, ó, a lâmpada que o senhor tem na sua casa, ela consome 75 watts. Então, vejam, se eu sou uma proprietária de um comércio, de uma loja, e vou numa loja de material de construção, ou especificamente de iluminação, para ver a questão de tentar trocar, diminuir o consumo da minha loja, quando eu ouço essa fala, né, que essa lâmpada consome 3,6 e todas as outras que eu tenho lá no meu espaço comercial consome 75, é óbvio que me torna atrativo esta lâmpada, tá? Pensando a nível de consumo. Mas quando a gente compara todas essas outras características com essas características dessa família de lâmpada, a gente vai ver que ela tem uma temperatura de cor igual a esta daqui, porque as lâmpadas halógenas são de 3.000 kelvins, ok? Aqui vem também um fator bastante interessante, vida mediana, né? 30.000 horas contra 2.500 horas, ou seja, eu troco de tempo em tempo muitas lâmpadas. E nesta eu poderia ter aí um pouquinho de respiro, vamos dizer assim, para trocar de lâmpada. Então, acaba sendo atrativo também, olhando desses dois pontos de vista, do consumo e da vida mediana, ok? Mas o grande fator que a gente precisa, na verdade, olhar, vamos dizer dois, né? A gente precisa, na verdade, existem vários, né? A gente precisa sempre, quando fazer uma comparação, olhar todos os indicadores, tá? Então, a gente tem um índice de reprodução de cor que chega a 90, e esse daqui eu tenho a vantagem de saber que as lâmpadas halógenas têm um índice de reprodução de cor que chega a 100. Então, aqui eu tenho um ponto positivo, por mais que esse aqui esteja de 85 a 90, também é bom, né? O fornecedor está me dizendo isso. Ok, ângulo de abertura de 15 graus. Nessa daqui, a gente vai estar comparando as informações na primeira linha, porque essa daqui ela é em 127, tá? E essa daqui varia de 110 a 130. Vamos comparar essas informações, tá? Porque se eu comparo com lâmpadas em 220 ou 240, pode ser que tenha diferença de informação e não seria justa esta comparação. Então, eu tenho que ser justo desde o início. Então, se eu estou analisando uma em 127, a gente vai estar olhando para esta linha aqui, ok? Bom, então eu tenho um ângulo de faixa de 15 graus. Essa daqui, ela tem de 25. Então, existe uma diferença de 10 graus aí de ângulo de abertura, que pode vir impactar dependendo da localização no meu projeto, tá? Então, seria um ponto de atenção. Ai, mas é só 10 graus, né? Sim, mas pode, dependendo de onde ela esteja alocada no projeto, ela pode sim começar a dar uma diferença no resultado do desenho da luz nesse projeto, ok? Mas o que é mais interessante olhar é aqui, ó, a intensidade luminosa, 600 candelas. E esta daqui, ela me dá 3.000 candelas. Ou seja, ela é muito mais forte do que esta. Então, por mais que essa consuma menos energia, que tenha uma boa vida mediana, tá? Ela ainda não consegue chegar na quantidade de luz que essa me oferece. Então, é aquela questão, se eu faço a troca de forma imediata, eu vejo que a minha loja, no final dessa substituição, vai ficar escura, né? Eu tiro uma boa claridade que foi projetado para aquela atividade que ali vai ser exercida e coloco uma lâmpada
né, que na verdade tem contrapartida, consumo de energia e vida mediana, mas e a quantidade de luz nesse ambiente? Então ali eu fico no escuro, né? Então seria o caso de sempre fazer a comparação, se vale a pena naquele momento fazer a substituição, tá? Porque às vezes eu sei que está tendo aí uma mudança, né, de informação, que está chegando características mais apropriadas ou mais bem definidas, com melhor qualidade, então vale a pena dizer para o cliente, olha, vamos esperar 4 meses, porque está vindo aí, os fornecedores estão trabalhando com uma lâmpada que vai mudar um pouquinho essa diferença inicial que está sendo grande, de 3.000 contra 600 candela, tá? Então, às vezes, é uma espera de 4 meses para vir uma nova tecnologia, né, nas lâmpadas, que já esteja alcançando o que a gente precisa quando a gente olha em projeto de iluminação, ok? Então, essa seria, na verdade, o meu ponto de vista, né, quando o LED introduziu aí, porque ele pôde ter a possibilidade de uma rejeição, né? E conforme os avanços da própria indústria, que na sequência nos apresentou os LEDs de alta potência, né? O cliente final continuou apostando nessa tecnologia, então, ok? Bom, para não me estender mais, falamos aí sobre o surgimento do LED, né, como que ele é inicialmente formado, vamos dizer, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Fico por aqui, espero ter ajudado inicialmente a despertar essa curiosidade sobre o LED. Aguardem as próximas aulas sobre o LED, também vão ser interessantes para que vocês possam olhar este produto, vamos dizer assim, de forma diferente, né? E saber que por trás daquele corpinho de lâmpada LED ou daquele painel de LED existe muita informação que nós, projetistas, temos que saber distinguir na hora das nossas escolhas para o projeto em que nós estamos fazendo. Tá joia? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que ter contribuído. Se tiverem alguma dúvida, escrevam ali nos comentários e espero vê-los na próxima aula. Um abraço a todos.